O maior passivo em uma aquisição, nos próximos dias, não estará nos números de um balanço, mas nas sombras algorítmicas que não conseguimos auditar. Olá, e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insights. Hoje, vamos mergulhar em um desafio fiduciário que está redefinindo as fusões e aquisições, a dívida técnica oculta por trás de arquiteturas de IA. Para conselhos de administração e lideranças de inovação, o risco cego de capital é real, e a tese de Walter Maier Neto sobre o Clean Core como pré-requisito de valuation torna-se um imperativo estratégico. Precisamente, Sara. O que Maier Neto nos traz à mesa é uma visão brutalmente pragmática. Em M&A, o tradicional checklist financeiro, jurídico, tornou-se francamente obsoleto. Estamos falando de um cenário onde o board de uma adquirente que ignora a integridade arquitetural da IA da empresa-alvo está simplesmente comprando um risco incalculável. Um CPF na reta, sem sombra de dúvidas. Incalculável? Compreendo o argumento da complexidade técnica, Alex, mas qual é a métrica financeira aqui? Onde essa sombra algorítmica impacta diretamente o EBITDA? Porque até onde vejo, o mercado ainda precifica um prêmio por inovação em IA, mesmo que abstrata. O impacto, Sara, é brutal e imediato. Relatórios das Artes 2026 apontam uma erosão de valuation de até 30% no primeiro ano pós-integração. 30%? Um verdadeiro ralo de caixa. Precisamente. E o pior é que esse custo não é por falta de inovação, mas por um cavalo de Troia invisível, a Shadow AI. Funcionários, na ânsia de bater metas, integraram ferramentas de IA não sancionadas diretamente em processos críticos de ERP, sem documentação, sem controle, sem lastro. E como se manifesta essa Shadow AI em termos de risco? Para o board, qual é a dimensão fiduciária disso? É um passivo jurídico e operacional de dimensões imprevisíveis. Imagine, uma empresa torna-se dependente de uma lógica de decisão que não possui, de dados que podem ter sido exfiltrados de forma indevida ou de modelos que não pode, sob hipótese alguma, explicar a um regulador. Isso é responsabilidade vicária, em sua forma mais insidiosa. O board herda uma bomba, por infrações de IP ou privacidade, antes mesmo do fechamento do negócio. Então a IA de prateleira, que tanto se vende no mercado, é uma falácia? O prêmio de inovação, na verdade, disfarça um vácuo de governança? É uma fantasia contábil, Sara. Muitos valuations inflados se baseiam na falácia de que a IA é um ativo plug-and-play. O que temos, na realidade, são cascas superficiais sobre APIs de terceiros, sem governança de dados real. O valor não está na presença da IA, mas na auditoria de arquitetura. O Clean Core deixa de ser jargão de TI para ser sentinela do ROI. Um sistema contaminado por automações indocumentadas, agentes agênticos sem rastro de auditoria, o custo da remediação deve ser astronômico. Supera em muito o ganho de eficiência prometido. Se você não pode auditar o dever de diligência algorítmico da empresa que está comprando, você não está adquirindo tecnologia, está herdando um buraco financeiro, um abismo de ROI, mascarado de inovação. Um sistema que não mantém as extensões de IA isoladas e documentadas em relação ao núcleo ERP é impossível de escalar, caríssimo de manter. Faz sentido. E isso nos leva à armadilha da competência. O conselho muitas vezes não tem a expertise para fazer as perguntas certas na due diligence técnica. Como blindamos o ROI e a reputação? O conselho precisa elevar a barra das exigências. É um mandato fiduciário. A equipe de M&A deve tratar a infraestrutura de IA com o mesmo rigor dedicado à saúde tributária e trabalhista da empresa-alvo. Não se trata de expertise técnica profunda do board, mas de exigir respostas transparentes e auditáveis. Certo. Sem a soberania sobre o código e o dado, o múltiplo de saída pretendido no futuro é ilusão. E qual o caminho, então, para o conselho? Que perguntas cruciais devem ser feitas para cortar essa gordura e ir direto ao ponto? Compreendo a urgência, Sara. Aqui está o teste do ácido. As perguntas cruéis que o board deve imperativamente fazer ao seu time de IA e tecnologia na próxima reunião. Preste atenção,
pois se não houverem respostas claras, a empresa está em risco legal ou financeiro. Primeiro, a empresa-alvo pode comprovar inequivocamente que todas as suas automações de IA estão devidamente segregadas do núcleo sistêmico e possuem documentação de linhagem de dados auditável. Não aceitem, sim, está em andamento. Exijam evidência concreta. Segundo, foi realizada uma varredura de tráfego de rede profunda para identificar de fato o uso de ferramentas agênticas não sancionadas por parte das equipes de engenharia e operações da Target. E por fim, o mais incisivo. Temos evidências irrefutáveis de que os dados proprietários usados para treinar os modelos de decisão não infringem direitos de terceiros e, mais importante, não estão sendo exfiltrados para modelos públicos. Se seu time não souber responder a isso ou tentar desviar, vocês estão sentados sobre uma bomba relógio fiduciária. Exijam o plano de saneamento de arquitetura, com CAPEX quantificado antes de qualquer integração de pessoal. Essas perguntas são, de fato, um raio-x para a real saúde tecnológica. A proteção do prêmio de aquisição exige que o board enxergue o Clean Core não como um projeto de TI, mas como uma estratégia inegociável de blindagem de ROI. Uma aquisição bem-sucedida, nos próximos anos, será aquela que herda processos limpos, auditáveis e prontos para a escala agêntica. É a soberania técnica que garante que a inteligência adquirida não se transforme em uma dívida técnica que consome o lucro antes mesmo dele chegar ao balanço. A planta baixa deste episódio e o acervo completo de Walter Maier Neto estão no nosso Executive Office. Acesse office.blueprintofmastery.com.br. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos.